não és um Deus criado por homem algum. Tu não és um Deus que depende de qualquer mortal. Não há nada que o homem possa te dar, pois só tu és o Criador e Rei. Tu somente és Deus, tu início não tens, no trono estás, Senhor, eterno é o teu saber. E eu sei, em dias claros ou não, reinando tu estás, controlas tudo, Pai. Quem contenderá? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Eu acho que esse texto, como todos os textos que nos chamam a examinarmos a nós mesmos, nos chamam ao arrependimento, são profundamente não compreendidos em nossa geração. E esse texto é um deles, não é? Nós gostamos tanto de ouvir coisas positivas, nós gostamos que o pecado seja banido das pregações. A nossa geração é assim. O apóstolo Pedro diz assim: crescei na graça e no conhecimento de Deus. Há pessoas que nunca crescem. A nossa geração é uma geração com dificuldades de crescimento, inanição espiritual, exatamente porque nós não entendemos o que é arrependimento, e não entendemos quando somos chamados a examinar a nós mesmos, o que examinar de fato. Então, arrependimento e fé como um ciclo contínuo, é a receita bíblica para o crescimento espiritual. Quando esse ciclo está acontecendo, arrependimento e fé, há crescimento, há progresso. E se não houver progresso em sua vida, é porque não está havendo o ciclo de arrependimento e fé. Em 1521, Lutero, escrevendo sobre isso, nós em outra ocasião já lemos esse texto, ele diz assim: nós fomos chamados a uma vida de arrependimento. Esta vida, por isso, não é justiça, mas é crescimento em justiça. Não é saúde perfeita, mas a cura. Não sendo, mas tornando-se, não descanso, mas o exercício. Nós não somos ainda o que havemos de ser, mas estamos crescendo em direção a isso inexoravelmente, em santificação. O processo ainda não está terminado, mas está acontecendo. Este não é o fim, mas é a estrada, de forma plena. Ainda não brilhamos em glória, mas tudo está sendo purificado. Arrependimento e fé, esse é o processo contínuo. Lutero está afirmando aqui que o arrependimento é a única forma de progresso diário na vida cristã. Mas a maior parte dos cristãos não entendem, nem quando a Bíblia fala sobre isso, e nem quando Lutero fala sobre isso. Constante arrependimento bíblico flui de contrição e humilhação verdadeira, e esse é o melhor de todos os sinais de que nós estamos crescendo. Então, quando Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, as pessoas começam a pensar: o que eu fiz de ruim hoje para me confessar? Entende? Às vezes as pessoas dizem: tu tem 1 minuto, 2, aí o cara fica pensando: o que eu fiz de ruim hoje? O que eu fiz de ruim ontem? Eu quero confessar, Senhor, eu quero confessar agora as coisas que eu fiz de ruim. Isso porque nós não entendemos nem o que a Bíblia está dizendo, e nem o que Lutero está dizendo. Por isso temos dificuldade da ideia do que é um arrependimento contínuo, porque nós estamos procurando aqueles episódios que nós achamos ruins, ou localizá-los simplesmente, confessá-los. Então nós
não podemos estar vivendo esse ciclo de contínuo arrependimento. Então, quando Martinho Lutero escreveu as 95 teses que deu origem, que desencadeou a reforma e o protestantismo, você é protestante, você é evangélico, por causa disso. Então, quando ele pregou as 95 teses em Wittenberg, isso é a nascente de tudo o que nós temos vivido. A primeira tese é sobre arrependimento. A primeira tese da reforma é sobre aquilo. Você viu, ele estava falando aquilo em 1521, mas aquilo era só a repetição da essência do que levou à reforma. Então a primeira tese das 95 é: ao dizer arrependei-vos, em Mateus 4,17, o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse arrependimento. Essa é a primeira tese da reforma protestante. Ao dizer que nós devemos nos arrepender, Jesus estava dizendo que toda a vida fosse arrependimento. Mas como é que você pode entender isso se você, quando vai examinar seu coração, está procurando só aqueles episódios? Como a vida inteira pode ser arrependimento? Se você só está buscando alguns episódios para confessar, ou quando Paulo diz examine esse homem a si mesmo, é isso que você está examinando, é isso simplesmente que você está procurando. Na tese número 3, Lutero diz: no entanto, ele não se refere a apenas um arrependimento interior. É óbvio que o arrependimento é interior, mas Lutero está dizendo, não se refere só a isso, sim, arrependimento interior. Seria nulo se externamente ele não produzisse toda a sorte de mortificação da carne. Só um arrependimento interior que não gerasse em nós homens que mortificam o pecado, ele diz, seria totalmente inútil. Ou seja, uma vida inteira de arrependimento gera uma vida inteira de mortificação. É isso que ele está falando na primeira e na terceira tese. Então eu acredito e eu vejo que quase todos os cristãos da nossa geração acreditam que o arrependimento é para os maus momentos. Quando Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou quando eu quero me arrepender, eu fico pensando, quais foram os meus maus momentos hoje? Qual foram? Eu vou examinar a mim mesmo para achar os maus momentos. Então eu fico procurando esses maus momentos. Mas isso quer dizer que você deslizou da verdade evangélica. Porque, então quer dizer que a vida contínua não é uma vida de arrependimento, mas só aqueles maus momentos. Portanto, ainda que você seja relapso, ainda que nossa geração seja relapsa, para achar os maus momentos, porque gasta pouco tempo por dia examinando o coração, ainda assim, se gastasse tempo, não teria entendido nem o Evangelho, nem a premissa básica que deu origem à reforma. Então, nesses tempos que nós vivemos, arrependimento ficou uma palavra obscura, quase um enigma. Então nós pensamos só onde nós tivemos pecados e problemas, ou seja, coisas mais surgiram, eu examino aquilo, e peço perdão a Deus, mas não é assim que Martinho Lutero compreendia o arrependimento. E, afinal de contas, ele é o primeiro protestante. E seria bom que nós levássemos a sério o que ele pregou, porque o que ele pregou é o que a Bíblia ensina. Ele certamente entendia muito mais do Evangelho do que a maioria dos evangélicos, mais sobre o protestantismo do que grande parte dos protestantes. Então, ele, como a Bíblia diz, que a vida é um ciclo, a vida do Filho de Deus é um ciclo constante de arrependimento e fé, arrependimento em fé. Você lembra da história em Lucas 7, de 36 a 47, de que Jesus foi convidado por um fariseu para ir na casa dele. O fariseu convidou Jesus, o nome dele era Simão.
Quando Jesus estava lá na casa de Simão, entrou uma mulher pecadora, uma mulher com uma vida não muito recomendável, e ela começou a beijar os pés de Jesus, e ela começou a chorar, enxugar os pés de Jesus. E então ele disse assim: certamente esse aí não deve ser profeta, porque se ele fosse, ele saberia que essa mulher tem uma vida completamente pecaminosa. Ele não ia permitir que ela fizesse isso. Nós podemos também imaginar o fluxo oposto dos pensamentos. Agora, se ele sabe que ela é uma mulher assim e permite isso, então também ele não pode ser, de qualquer maneira, um homem de Deus, um profeta. Então Jesus se voltou para Simão, sabendo o que estava no coração de Simão, porque Jesus sondava o coração de todos, como sempre, né? Ele é 100% homem, 100% Deus. Jesus disse para Simão assim: Simão, deixa eu te contar uma história. Simão, eu vou contar para você uma história. O que eu percebo desde criança, lendo os evangelhos, é que sempre que Jesus diz assim: olha, eu vou contar uma história, você está em apuros, sabe? Em todo o evangelho, sempre que Jesus diz assim: olha, eu vou contar uma história, a pessoa está em apuros. Jesus vai colocar ele num canto, e ele não tem como escapar. Jesus disse assim: olha, Simão, havia 2 devedores, 2 homens que tinham uma dívida enorme, e um devia 50 denários, e o outro devia 500 denários, e esse senhor perdoou os 2. Simão, qual dos 2 amará mais ao Senhor? E Simão disse: ó, bem, é óbvio que aquele que ele perdoou os 500 denários. Então Jesus disse: sabe, Simão, essa é a verdade, você foi sábio na resposta. É por isso que essa mulher está fazendo isso, e você não. Eu cheguei aqui e você não me deu nem um ósculo, mas ela não cessa de beijar meus pés. Há uma grande diferença, porque quem muito foi perdoado, Simão, muito ama, mas quem pouco foi perdoado, pouco ama. O que ele estava dizendo? Qual era a diferença entre Simão e aquela mulher? Muitas pessoas entendem completamente errado também essa história, por não compreenderem o que é arrependimento e o que está sendo ensinado. O que as pessoas entendem é que Simão era mais moral, e por isso ele tinha menos pecados que aquela mulher, se sentia menos perdoado, amava menos. E muitas pessoas pensam que aquela mulher era melhor porque ela era mais imoral, vamos dizer assim, mas ela não era hipócrita. Nossa geração gosta disso, e muitos crentes também, eu vejo isso em todo lugar. Eles veem vantagem em quem admite suas maldades, vê vantagem moral em quem admite suas maldades, mas a Bíblia não vê isso, a Bíblia não ensina isso. Sabe aquela coisa assim, olha, eu me prostituo, mas eu pelo menos admito. Aí isso já merece o nosso aplauso, o cara admite, ele não é um hipócrita. A Bíblia não faz isso. Sabe, eu sou um assassino, mas eu pelo menos eu admito que sou um assassino. Eu sou um mentiroso, mas eu admito. Ah, então você já está numa escala melhor. A Bíblia não faz isso. A Bíblia tem uma ideia completamente diferente disso. A Bíblia só vê vantagem em quem confessa um pecado completamente arrependido. Mas quem confessa um pecado em saída se sente orgulhoso, porque confessou a sua maldade e acha que por isso está acima. A Bíblia diz assim: sequer conseguem mais corar de vergonha. A Bíblia não acha vantagem quem confessa um pecado, achando que isso o coloca em vantagem, mesmo continuando no pecado. A Bíblia sempre mostra a confissão do maior pecado aos olhos do homem, mas que seja acompanhado de contrição e vergonha. Isso a Bíblia valoriza. Agora, confessar um pecado e se sentir o máximo, porque não é hipócrita, né? Na sua ideia, e que confessa ele, continua nele, a Bíblia diz: essa pessoa perdeu o senso até da vergonha que ela devia sentir. A Bíblia não vê isso como vantajoso. Essa mulher não era melhor porque ela cometia pecados assim. Era porque seu arrependimento era profundo, porque ela sabia o tamanho da dívida. Não é porque ela minimizava a dívida,
E porque seu arrependimento era mais profundo, a sua alegria era maior, o seu amor era maior, e o transbordar da realidade disso para com Jesus era maior. Ou seja, o profundo arrependimento desencadeia uma dinâmica no coração que leva à alegria. Isso estava acontecendo no coração dela e não estava acontecendo no coração de Simão, porque Simão pensava igual a maior parte de nós, a maior parte de nós que estamos aqui nesta noite. A maior parte dos cristãos, Simão achava que arrependimento é para os nossos maus momentos. Simão também, se ouvisse isso, examine-se pois a si mesmo, ele também ia começar a pensar, Simão não era um cara que desprezava a Deus, oração e arrependimento, não, ele simplesmente acreditava que arrependimento é para os seus maus momentos. E aquela mulher tinha muitos maus momentos. Ele tinha maus momentos e ele se arrependia, mas ele tinha menos maus momentos. E como nós, nossa geração, acredita como Simão que o nosso arrependimento é para os nossos maus momentos, então nós não podemos entender o que a Bíblia está dizendo, nem a história que Jesus contou. Simão pensava, eu sou uma boa pessoa, agora é óbvio que eu peco. E como resultado disso, eu me arrependo. Eu sondo, e quando eu enxergo os meus maus momentos, eu me arrependo. Quando eu lembro que fiz algo errado, eu me arrependo. Eu me arrependo dos maus momentos, porque ele é como a maioria de nós. O arrependimento é para os maus momentos. É por isso que isso é um impedimento. Quando a Bíblia diz, sonde o seu coração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, o comando é inútil, porque todo mundo entende. Pense nos seus maus momentos. Qual foram os seus maus momentos hoje? Antes de tomar da ceia, pense neles. Isso é o que Simão entendia. Isso não é estar onde a mulher está, isso é estar onde Simão estava. Isso é não entender a primeira tese, nem a terceira tese, nem o que Lutero escreveu sobre arrependimento, quando ele diz, olha, quando Cristo disse que nós devemos nos arrepender, ele está dizendo que a nossa vida deve ser de contínuo arrependimento, mas como contínuo arrependimento, se é só para os maus momentos. Eu não percebo que eu tenho maus momentos o tempo todo, então como resultado, essa mulher está muito à frente de Simão. Sua alegria e o seu amor é mais profundo, porque seu arrependimento é mais profundo, porque ela entendeu o que Simão não podia entender. Só que a tragédia é que a nossa geração entende a mesma coisa que Simão. Ele era um homem religioso, ele era um homem que lia, estudava, era um mestre do Velho Testamento, ele entendia sobre arrependimento, levar um animal, fazer sacrifício. Se você entender o Evangelho, ou seja, que Jesus cobriu os nossos pecados, os seus pecados, como Salvador, e que Deus te aceita com base, não nos seus esforços, mas tão somente na obra de Cristo, que você está aceito por causa de Cristo, que você é amado por causa de Cristo. Se você entende isso, quando você vê os seus pecados, e quando você se arrepende, você é lançado no mundo de alegria e amor. Você não é aquela pessoa como a nossa geração que não gosta de ouvir falar sobre pecados. Acha que esse é um tema pesado. Acha que os cultos deviam falar menos, e os cultos quase não falam mais a respeito deles. Pelo contrário, você é um cara como Davi. Davi cometeu adultério e mandou matar um homem. Por causa dele, um outro homem se suicidou. Mas Davi, ao se arrepender, porque ele entendia o que era arrependimento, ele fez um hino. Sabe essas pessoas que arrependem, mas se alguém falar sobre aquele assunto, fica ofendido? Davi não era assim. Ele fez um hino para todo domingo, todo mundo cantar sobre o pecado e o arrependimento dele. Você já imaginou isso? Imagine o pecado mais escandaloso da sua vida virar um hino. Agora vamos cantar aquele hino, queridos. Isso que Davi fez, um hino. Ele não ficava ofendido, nem ressentido. Se por um lado você descansar sua vida no Evangelho, isso acontece, mas se não, vamos pensar em quem está lá fora e quem está
na igreja visível. Se você é um ateu, você é um criminoso, ou você é uma pessoa muito religiosa e moral, como Simão, se você está na igreja, mas se você não descansa a sua vida sobre o evangelho, está todo mundo no mesmo barco, o ateu e você. Porque todos eles basicamente não confiam em Cristo para o seu senso de autoestima e aceitação. Eles dependem do seu próprio poder e capacidade. Então falar dos seus pecados quando você depende disso é um horror. É um horror. Tira o seu chão, tira o seu senso de justiça, tira a maneira, a razão pela qual você se mantém em pé diante das outras pessoas. É por isso que, se tocar naquilo, você continua ofendido. E é por isso que Davi, ao contrário, faz um hino a respeito disso. Porque se você é assim, toda a sua fraqueza te leva ao desespero. Todas as suas falhas tocam o seu coração de uma maneira horrível. Em outras palavras, a confrontação ao pecado e ao arrependimento leva a um gosto amargo, se você não compreender o evangelho. Mas quando Davi compreendia, quando cantavam o Salmo 51, era como se ele se prostrasse e beijasse os pés de Jesus. O arrependimento leva a alegria, o amor, uma explosão de energia e crescimento. Por isso Lutero diz, com Pedro, com Paulo, o crescimento espiritual é um ciclo de arrependimento e fé, arrependimento e fé. Porque o arrependimento leva a maior apreciação e gratidão e uma emoção espiritual mais profunda por tudo que Cristo é. E essa dinâmica é a dinâmica que move você em direção ao crescimento espiritual. Mas veja, tudo isso é muito mal compreendido nos nossos dias. Então quando nós lemos, examine-se pois o homem a si mesmo, começa todo mundo a examinar os seus maus momentos. E às vezes, as pessoas acham poucos maus momentos. Porque não procuram direito, mas mesmo quando procuram direito, elas no máximo vão achar igual Simão. No máximo vão ser o que ele era. Então quando nós pensamos sobre arrependimento, nós temos que pensar com muito cuidado. Porque nós examinamos de maneira superficial, porque ao contemplar nosso pecado, isso nos leva ao desespero, quando nós não temos a base do evangelho, ou seja, em que base você acredita que Deus te ama? Qual é a base? Seu esforço? Sua excelência moral? Seus padrões? Se assim for, é claro que cada pecado exposto vai fazer você se sentir menos aceitável diante de Deus. Então você vem para a igreja, você não quer ouvir sobre pecados, você não quer ser confrontado por eles. Mas se por outro lado Jesus Cristo é o seu Salvador, então o arrependimento é o início desse ciclo contínuo de arrependimento e fé, arrependimento e fé. Se nós pudéssemos falar isso com outra palavra, arrependimento é identificar e remover os ídolos do seu coração. É isso que Lutero, a Bíblia, Paulo, Pedro ensinam. Você vê, agora eu não estou procurando os maus momentos, eu estou procurando os ídolos do meu coração. Eu estou buscando outra coisa. É identificar e remover. Agora a razão pela qual nós precisamos olhar para isso, porque nós precisamos entender os ídolos do coração. Porque senão você ainda vai pensar em arrependimento basicamente como identificar seus maus momentos. E é óbvio que você vai sempre acabar encontrando que você deve 50 denários e não 500. À medida que você lê a palavra de Deus, na Bíblia, por exemplo, sobre ganância ou imoralidade sexual e assim por diante, o que você vê, na verdade, são ídolos. Por exemplo, ganância, cobiça, amor ao dinheiro, quando o dinheiro nos move. A Bíblia chama isso de
de um ídolo, de idolatria. Porque como é que o ídolo trabalha psicologicamente em nós? O ídolo é aquilo que, a partir do qual a sua identidade é criada, ela é formada, ela se apoia. Outro dia eu estava pregando aqui, estava mencionando um filme Carruagens de Fogo, onde um personagem chamado Harold Abrahams, interpretado por Ben Cross, não é? Era um judeu, estava numa corrida, ele tinha sofrido muito com discriminação, tanto tempo atrás, por ser judeu, e ele vai para as Olimpíadas, ele diz, não, eu quero correr esses 10 segundos, esses 10 segundos vão provar que eu não sou ninguém. É isso que o ídolo faz, o ídolo mostra que você é alguém, é a base. Eu lembro que eu mencionei também nessa mesma mensagem, uma cena do filme Rocky, em que Sylvester Stallone, como o lutador diz, não, eu vou lutar ao máximo, eu posso perder, mas eu vou ficar de pé até o fim, porque as pessoas vão ver que eu não sou um vagabundo, que a minha vida tem valor, que eu não sou um João Ninguém, que eu tenho dignidade. Se eu for até o fim, as pessoas vão ver que eu não sou ninguém. É isso que um ídolo faz, é isso que o ídolo faz psicologicamente, dá sustentação para a vida. E como ele é um ídolo, porque como é Deus que deve fazer isso, é óbvio que ele está no lugar de Deus. As pessoas vão ver quem eu sou, então eu vou ter um senso de autoestima quando o mundo vê quem eu sou. Todos nós temos algumas coisas que ocupam lugares assim. Em alguns casos pode ser relações, em outros casos pode ser a segurança financeira, a independência, nossas posses, nossas realizações, aquilo que o mundo chama de status. É diferente nos homens, mas se eu não tiver isso, eu vou sentir que eu sou um ninguém. E o mundo não vai ver quem eu sou, e eu mesmo não vou me sentir bem, e minha autoestima estará baixa. Isso é que um ídolo faz, porque o ídolo está no lugar que Jesus devia estar, que Deus devia estar, e você começa a perceber que se você não chegar àquele ponto, você não é, então você quer chegar lá, e quando você não consegue, a sua vida é miserável. Porque você vê outras pessoas conseguindo chegar. Esse é o caminho psicológico de um ídolo. Se eu tiver isso, então eu não sou um João qualquer. Minha vida tem sentido. Eu vou ser respeitado. Teologicamente, a Bíblia está dizendo que você está justificando a sua vida. É isso que te justifica. Do ponto de vista de Deus, algo sem ser ele justifica a sua vida. É por isso que Paulo em Filipenses, ele fala de si mesmo nesses termos. Eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu sou do povo de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. No que diz respeito à lei, eu fui fariseu. Quanto ao zelo, eu fui perseguidor da igreja. Pela justiça que há na lei, eu fui impecável. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar por perda por causa de Cristo. Ele está dizendo o seguinte, é isso que fazia eu levantar de manhã. Eu era judeu, eu era hebreu dos hebreus, eu era fariseu, eu podia andar com a cabeça erguida, a sociedade podia olhar para mim, e eu mesmo tinha uma estima elevada, porque segundo a lei eu era irrepreensível, porque eu superei a todos, porque todos tinham que olhar para mim como alguém. É sobre isso que ele está falando. Então ele diz assim, mas eu considero agora essas coisas como esterco, para que eu possa ganhar Cristo. Ele está falando sobre justificação. Era aquilo que justificava a minha vida, aquilo que dava base, para que eu possa ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo mais justiça própria, que procede a partir do meu próprio esforço, mas a que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé. Ele diz, nada disso mais me justifica, nada disso mais é uma base para mim. Agora, ele está dizendo muito claramente, essa costumava ser a minha justificação, a minha justiça, a minha base.
Eu vivi o tempo todo na base das pessoas olharem. Eu podia dizer para elas: olhem para o meu pedigree. Eu não sou vira-lata. Eu sou hebreu dos hebreus. Eu sou da tribo de Benjamim. É como Rocky Balboa, eu não sou ninguém. Olha quem eu sou, olha a minha formação familiar, olha a minha formação acadêmica, olha a minha posição na nação. Eu sou do Sinédrio, eu sou alguém importante. Olha as minhas realizações profissionais, olha as minhas realizações intelectuais, olha o status que eu tenho em Israel. Eu sou cidadão romano. Mas agora eu considero tudo isso esterco. Não são mais importantes. Você vê, não é só que isso agora ocupa um lugar. Não, para mim isso é cocô. É isso que ele está dizendo. Meu status, meu nome, minha posição, meu pedigree, para mim é isso. Isso era minha honra, era minha glória, era minha dignidade. Por isso eu queria e eu era admirado. Ele disse: quando eu me tornei cristão, eu passei a considerar tudo isso esterco, lixo, refúgio, alguns tradutores dizem, mas a palavra que ele diz é isso mesmo. O resultado do movimento do intestino humano. Nada para nós pode ser mais sem valor. Ele diz: eu não tenho mais justiça que vem dessas coisas. Isso não faz eu levantar de manhã, não faz eu me sentir importante. Não, eu não luto mais para que as pessoas tenham, nem a minha autoestima vem disso, nem a visão que as pessoas tenham a respeito disso. Para mim isso não é nada. Eu não tenho mais essa ideia de olhe para o meu pedigree, olhe para a minha formação familiar, olhe para a minha realização profissional, olhe para meus títulos acadêmicos, olhe para o meu status. Agora eu tenho uma justiça que vem pela fé em Cristo. Agora eu sei que Deus me aceita apenas por causa de Cristo. E isso é a base da minha vida. É a base da minha estima, da minha autoestima. Agora todos nós temos uma coisa que a Bíblia chama de velho homem. Você tem um novo homem. E esse novo homem diz: só em Cristo eu sou aceitável. Deus me aceita só em Cristo. É isso que o novo homem diz, é isso que você cantou hoje. Cristo é a minha justiça, justificado, pois, pela fé. É isso. Ele é minha honra, Ele é minha glória. Certa vez alguém estava dizendo para mim assim: olha, pastor, uma pessoa jovem, uma adolescente, eu tenho muitos problemas porque eu sou muito fora do peso. Então ninguém me convida para sair, eu tenho poucos amigos, namorados. Então, com muito jeito, conversando com um adolescente sobre isso, você está falando: nós temos tantas coisas grandes em Cristo. Temos a adoção, estamos na sua família, orientação, proteção. Nós estamos indo para governar para todo sempre sobre a criação que Deus delega aos homens, através do seu Filho amado, o Filho do homem, o Filho de Deus. E a resposta foi: bem, isso é bom, mas o que vale tudo isso se eu não sou popular? Era um adolescente, não leve tão a sério. Nós não queremos acreditar que somos tão grosseiros, tão escravizados, tão infantis, mas nós somos assim. Olha, se eu tiver isso, as pessoas vão saber que eu sou alguém. Se eu tiver aquele carro, aquela casa, aquele emprego, se eu me formar, as pessoas vão saber. É isso. Você vê, isso não parece maus momentos. Isso que Paulo chama de cocô não parece um mau momento para nós. Nós não podemos entender quando Lutero disse que a vida
é um constante arrependimento. Porque como Simão, nós estamos procurando os maus momentos. Nós estamos procurando o errado. Então nós fomos perdoados de 500 denários. Mas sempre parece menos. Nós temos uma coisa ali embaixo. Nós acabamos de dizer, Cristo é tudo para mim. Esse é o novo homem. Ele é minha justificação. Eu não tenho mais justiça que venha de outro lugar. Mas nós não estamos podendo dizer, para mim aquilo tudo ali é esterco, não tem importância para mim. Meu pedigree, minha formação, minha profissão, minhas realizações, minha situação financeira, não tem importância. Paulo está dizendo, é isso, isso é um ídolo, todo pecado é assim. Então, o velho homem traz exatamente essas realidades. O trabalho do cristão é identificar essas coisas e então tirá-las. Agora, como nós vamos identificar se você só está procurando os seus maus momentos? Como nós identificamos? Nós devemos nos perguntar todo o tempo, quando você está irritado, por exemplo, por que eu estou irritado? Por que essa situação me irrita tanto? Por que eu estou tão preocupado? Por que eu fico tão preocupado? Por que eu estou tão deprimido? O que realmente me deixa assim? Paulo diz assim, eu sou considerado o lixo do mundo. Essa é a pergunta. Tem alguma coisa além de Cristo levando o título de confiança funcional do teu coração? Então Lutero, que escreveu aquilo que nós lemos e que depois, que já era fruto das teses, ele diz assim em outro lugar, as pessoas que confiam e se apoiam na sua grande habilidade profissional, na sua inteligência, no seu poder, no seu trabalho, nas suas posses, na sua misericórdia, nas suas amizades, na sua honra, tem deuses. Mas tal Deus não é o Deus verdadeiro, são idólatras. Você vê, Lutero não era um protestante que ficava falando das estátuas que os católicos tinham, e falam que eles eram idólatras. Quando ele pensava em idolatria, ele tinha uma visão muito mais profunda sobre isso. Ele diz, portanto, ter um Deus, Lutero, significa possuir algo no qual o seu coração confia e descansa, e que quando é tirado de você, você não tem mais base para ser funcional, para viver para a glória de Deus. E quando faz as coisas por dentro, você está destruído, porque aquelas coisas não eram esterco para você. Então, apesar de ser um homem da reforma, Lutero está dizendo que todas as coisas que facilmente fazem parte da vida cotidiana são deuses. E é por isso que ele diz sobre arrependimento, que ele diz, ele está dizendo, não seja um Simão, senão você não vai entender nunca o Evangelho. Quando nossos corações descansam, dependem, esperam extrair felicidade, prazer de viver de qualquer coisa que não seja Cristo, então ele tem ídolos. E essa é uma grande palavra que eu acho que deve ficar em nossas mentes, naquilo que nós temos confiança funcional. Todo mundo que é cristão diz, eu confio só em Cristo e nada mais. Mas ele diz, eu não me importo no que você diz, eu não me importo com o que você acredita, eu não me importo com o que você parece dizer. Qual é a sua confiança funcional? Qual é a confiança funcional do seu coração? O que faz de fato você funcionar como um ser humano, se sentir pleno? Porque não adianta dizer, eu confio totalmente em Cristo, se quando alguém te trata de determinada forma, você está lá no chão. Porque de fato, aquilo era aquela sua confiança funcional. Quando você perde aqueles sinais, quando Paulo perdeu tudo aquilo, ele disse, é esterco. Ele está dizendo o seguinte, a minha confiança funcional não está mais nisso. Portanto, eu estou apto, minha autoestima está no lugar, meu ministério está ativo. Eu posso viver para a glória de Deus.
Porque não é que aquilo não dá mais confiança funcional para mim. O status, minha posição, o que as pessoas acham, minha carreira, meus diplomas, meus bens. Então, qual é a confiança funcional do seu coração? No que realmente ele confia, com o que realmente ele conta para amanhã de manhã funcionar bem na segunda-feira. Aqui que está toda a questão. Tem alguma coisa além de Cristo que leva o título de confiança funcional no seu coração? A sua preocupação funcional, a sua lealdade, seu serviço, o seu prazer. Se você está ansioso e roendo as unhas, você deve perguntar: por que eu estou ansioso e roendo as unhas? Você vê, por isso que Pedro diz que você só pode crescer espiritualmente num processo de arrependimento e fé, arrependimento e fé. E é por isso que Lutero diz que quando Jesus disse arrepender, ele está dizendo que toda a vida do cristão é arrependimento. Quando nós nos examinamos, não estamos buscando os maus momentos. Quando você se encontra muito deprimido ou muito irritado, você devia perguntar: o que está me levando a estar deprimido e irritado? Eu não estou mais funcional agora. Onde estava a confiança funcional do meu coração que desapareceu? Deus não desapareceu, mas ela desapareceu. Ou seja, quando nós estamos falhando em conseguir aquilo que esperávamos conseguir, nós ficamos arrasados. Nós estamos num lugar menor. Então o mundo vai achar, como o Rock Balboa falou, ou o Abrahams, do Carruagem de Fogo, o mundo vai achar que eu sou um ninguém. E eu mesmo acho isso também. Isso é quando nós não conseguimos. E quando conseguimos, nossa confiança funcional está baseada naquilo. Meu pedigree, meu status, minha realização, o que eu faço, o que eu tenho. Então o sucesso e o fracasso são um problema. Portanto, quando nós examinamos nosso coração, buscando os maus momentos, nós não passamos de Simão diante de Jesus. Agora, por que constante arrependimento? Porque, como eu disse antes, o velho homem, aquilo que a Bíblia chama de carne, quando a Bíblia fala sobre isso, não está falando sobre o corpo, na maior parte das vezes, matar. Nós vemos na terceira tese, Lutero diz assim: não só esse arrependimento é constante interior, mas como ele se expressa, porque seria inútil, na mortificação da carne. É óbvio que Lutero não estava falando sobre o corpo. Lutero é exatamente o oposto disso. Ele disse, quando ele fez a reforma, ele disse: olha, se alguém poderia estar firme por mortificar o corpo, eu quase me matei fazendo jejuns, eu tenho doenças para o resto da vida, porque morria de frio e não me cobria, pagava penitências. É óbvio que Lutero não está falando sobre isso na sua terceira tese. Quando a Bíblia fala sobre carne, não a maior parte das vezes, não está falando sobre o corpo. Você vê, ela fala sobre fofoca, inveja, orgulho, frutos da carne, mas não é nosso corpo que produz isso. É óbvio que há pecados no corpo também. A Bíblia, quando fala sobre carne, está falando sobre o seu próprio ego. O velho homem que ainda quer ter uma justiça que não vem de Cristo, que ainda quer ter essas coisas, não como esterco na vida. É isso. E o fato de que sua carne ainda pode funcionar, mesmo você sendo cristão, apesar de não poder reinar, você tem essas necessidades que você não vê como mau momento, sabe? De dominar todas as discussões. A necessidade de achar segurança em outro lugar, a necessidade de amor e aprovação. Então você vem para a igreja e você ainda é dominado por essas coisas. Mesmo na atividade cristã, há algumas pessoas que querem estar sempre no controle, porque tem necessidade de segurança. Vem para a igreja e ela ouve um sermão como esse e ela pensa, ela não pensa, eu preciso disso na minha vida.
ela pensa: olha, foi muito bom essa mensagem hoje, que agora eu vou poder olhar onde estão as heresias na igreja, na vida das pessoas. Agora eu posso identificar, agora eu posso atingir quem está errando. Há um monte de gente sobre o seu controle crítico ao ouvir isso. Então, na verdade, há um monte de gente que eram insuportáveis antes de serem cristãos. E depois que elas se tornaram cristãos, elas continuaram insuportáveis. Não é assim? Porque elas continuam querendo controlar as pessoas, os ambientes. Cada um de nós ainda tem isso que eu disse: você deve se despir do velho homem. Ou seja, uma maneira de encontrar a sua própria justiça, de várias formas. Então você vai ver o orgulho, vai ver o egoísmo, você vai ver fofocas, você vai ver a constante defesa. Quando alguém diz: ó, pastor, eu realmente não vejo tudo isso na minha vida, eu poderia dizer: olha, se comprometa agora, hoje, aqui, durante toda a semana, até o domingo que vem, a não fazer fofoca nenhuma, a não se defender, a não se gabar, e em nenhum momento se sentir, apoiar sua autoestima em algo que você tem. E então, a partir de agora, observe a si mesmo até a semana que vem. Nunca uma fofoca, ou seja, nunca uma palavra ruim a respeito de ninguém. Nunca se defender durante a semana toda. Não se gabar. E se você tentar, você vai ver. Como C.S. Lewis disse, as pessoas só acham que elas são boas porque elas nunca tentaram ser boas de verdade. Porque quando elas tentam de verdade, elas descobrem a miséria do coração humano. Mas se você não tenta, você pode se enganar. Então, se você começar a trabalhar, você vai encontrar um monte de lugar para arrependimento. Agora, alguém certa vez disse para mim: olha, pastor, você foi tão específico, mostrando algo, que sinceramente no final do culto eu estava me sentindo terrível. É por isso que as pessoas não gostam disso. Você fez um trabalho maravilhoso se você queria me fazer sentir terrível, porque você apontou coisas que eu vi no meu coração realmente, que me fizeram me sentir muito mal. Agora, por favor, me dê um caminho. Você mostrou. Então vamos tentar, no finalzinho, fazer isso. Ser específico, mas não é tão fácil assim, não é? Porque a pessoa disse: agora eu sei que eu não consigo purificar os meus motivos. Os meus motivos, o Senhor ajudou eu a enxergar os motivos profundos, mas eu não consigo purificar. E agora eu começo a me sentir desencorajado, até às vezes desesperado. Em primeiro lugar, quando você for capaz de detectar o problema, metade da batalha foi ganha. O problema teu é que você estava procurando maus momentos sem saber o que procurar. A única maneira de a carne te dominar completamente, se fosse possível, o Filho de Deus, é se você não está ciente dela. Você não sabe o que ela é, não sabe o que ela está fazendo. Então, em uma batalha, se você desconhece o inimigo, seu inimigo é invisível, você está indo para ser aniquilado. Não há defesas. Há um filme de 1987 chamado Predador. Um grupo de caras assim, fera. O chefe deles era o Schwarzenegger. Né? Vamos para uma floresta fazer um resgate e começa a morrer todo mundo, mesmo sendo grande soldado, porque o predador era invisível. Você não consegue lutar contra aquilo que é invisível. Agora, se você pode ver o inimigo, você pode até perder umas batalhas, mas pelo menos você pode lutar. Então, o Schwarzenegger, depois que ele consegue perceber isso, há uma grande luta. Não é que a luta acabou, mas agora é possível haver uma luta. O problema é que a maioria das pessoas são igual Simão, não é? Eles não podem ver
Eles estão buscando os seus maus momentos. Eles não podem ver que aquilo que dava a eles sustentação e autoestima, como Paulo, era o seu pedigree, eram os seus grandes momentos, eram os seus ídolos. Mas ele não estava nem caçando isso. Quando a Bíblia diz examinar a si mesmo, ele começou a pensar nos seus maus momentos. Da mesma forma, você não pode ver a carne, o que ela é, o que ela faz. Se você não vê o que Paulo viu, o que Lutero viu, você não pode. Você não pode lutar contra aquilo que você não vê. Mas quando você vê, você está na guerra. Você está no combate. Em outras palavras, se você começar a ter consciência que a tua ideia do teu orgulho e a maneira como ele opera, então você pode lutar. E o orgulho assume formas, por exemplo, de uma necessidade de dominação, sabe? De você estar sempre querendo dizer como tudo deve ser na vida das pessoas, na igreja. Isso é o orgulho. Você acha que a igreja devia ser de um jeito. Você acha que as pessoas deviam ser de um jeito. Você está sempre querendo dizer como os grupos deviam agir, como a igreja devia agir, como aquele ambiente onde você vive lá fora devia agir, como a igreja devia ser. Eu estava escrevendo na internet, esse é um dos enigmas para os líderes. As pessoas querem o progresso da igreja, eles falam muito sobre isso, criticam, mas elas não querem mudar pessoalmente, elas estão sempre no mesmo lugar. Elas sequer conseguem ver o inimigo. É um predador, como do filme, é invisível para elas. Outras pessoas são o oposto disso, são tímidas, são autoconscientes demais, estão sempre sendo feridos por qualquer esbarrão. Elas não veem que isso é um orgulho. A sua timidez para ela não é algo, não é o seu mau momento, portanto está fora. Ela não vê que isso é uma forma de egocentrismo. O cristão imaturo, ele está sempre se preocupando com tudo que todo mundo pensa, ou então ele não se preocupa com nada que ninguém pensa. É apenas outra forma de orgulho. Você não pode ver a emboscada. Você não pode examinar seu coração. Quando a Bíblia diz, examine-se a si mesmo, você está completamente desarmado. Paulo, ao se examinar, ele diz, olha, hebreu dos hebreus, fariseu, esses negócios, são essas coisas. E não adianta você só entender, eu vou matar isso. Isso para mim é esterco. Eu tenho uma base agora. Na verdade, você pode dizer então, como outras pessoas quando enxergam isso, olha, tá bom, eu vejo essas coisas, eu vejo todo esse tipo de problema, então eu estou desanimado. Mas pelo menos quando você vê isso, se uma pessoa me diz isso, eu fico contente. Essa pessoa andou a metade do caminho. Quando você começa a ver realmente as coisas como elas são, você pelo menos agora está vendo o inimigo. Você não está mais preso àqueles maus momentos, como Simão estava. Você está vendo ele espalhado pela sua vida inteira. Você começa a entender porque Lutero disse que a vida do cristão é de constante arrependimento, porque você começou a ver o inimigo, que era invisível para você. Já basicamente, você está envolvido na batalha agora. Antes você não estava. Porque quando você não pode ver o inimigo, você está morto na batalha. Se você sentir a luta, já é um bom sinal, um sinal de vida, um sinal de crescimento. É por isso que o crescimento é um ciclo de arrependimento e fé, arrependimento e fé. As pessoas que não têm luta nenhuma, não estão na guerra. Quem não quer se sentir assim, está fora. Agora, existem dois elementos básicos para se arrepender de um pecado. Eu tenho que falar dos dois rapidamente. O primeiro, eu vou falar a jato. Você tem que desmascarar o pecado. Paulo teve que ver, olha, aquela coisa de ser, meus títulos, aquilo era pecado. Então primeiro você tem que desmascarar, depois você tem que levar para a cruz. Desmascarar significa que você tem que dar os nomes certos às suas pequenas racionalizações. Parar definitivamente de chamar qualquer pecado com nomes agradáveis. Você precisa ser implacável, por isso que Lutero disse na terceira tese, o arrependimento não é só interior,
Ele se foi, senão ele é inútil, ele se expressa na mortificação na carne. Você desmascara. Se você diz assim, bem, eu sou uma pessoa muito sensível e meus sentimentos são facilmente feridos, você devia dizer, eu sou uma pessoa amarga, porque é isso que a Bíblia chama isso. Quando você deu esse lindo nome de uma pessoa sensível, com sentimentos muito delicados, e que por isso você vive toda hora magoado, você deu um nome errado. Você transformou isso em algo bonito, e não nos seus maus momentos. Pelo contrário, é um momento que você vê como uma vítima daquelas pessoas que esbarram em você o tempo todo. Então não, você tem que desmascarar. Eu sou uma pessoa amarga. Eu sou amargo. Quando você diz, olha, eu sou uma pessoa muito preocupada, eu sou uma pessoa com muitas preocupações. Não, você tem que dizer, eu estou sendo consumido pela ansiedade. Você tem que chamar pelo nome. Eu não posso me demorar aqui, mas você pode ampliar isso. Agora a segunda parte, que é a que eu quero falar um pouco mais antes de encerrar e nós cearmos, é a que realmente eu quero colocar para fora. Depois que você chegar a essa conclusão, nomear, desmascarar, você não vai fazer isso se você não enxerga. Se você ainda está lutando contra um predador invisível, então você vai passar a vida lutando contra os seus maus momentos, sem nunca enxergar. Como pode ser possível a vida ser de constante arrependimento se você só tem maus momentos de vez em quando? Agora, se você enxergou o inimigo, você agora está na luta. E agora que você realmente pode ver, a luta vai ser grande. Mas agora você pode ver, pelo menos há uma guerra. E agora então você nomeia isso pelos nomes que eles têm. A segunda parte, a maneira como você vai destruir o poder do pecado, é levá-lo para a cruz. E não para o Monte Sinai. E isso é nevrálgico naquilo que nós temos que fazer. Levar para a cruz, para o Monte Calvário, não para o Monte Sinai. É por isso que nós ceamos. É por isso que nós trazemos a memória. Eu vou explicar isso rapidamente. Se você tomar o pecado e levar ele para o Monte Sinai, significa que você vai estar pensando no perigo dessas coisas. Você está pensando em como ele vai desarrumar a sua vida. Está pensando nas punições. Deus odeia o orgulho. Deus odeia o fato de Paulo basear a sua vida no seu status, no seu nome, nos seus títulos, na sua posição, na sua casa, nas suas habilidades. Então, quando você dá os nomes certos e encara isso, e você leva para o Monte Sinai, você fica com medo das punições. Mas isso não é arrependimento segundo a Bíblia, o nome disso é autopiedade. Sempre que você leva os seus pecados e leva até o Monte Sinai, o que gera em você é autopiedade. A autopiedade e arrependimento são duas coisas diferentes. E eu descobri, tempos depois de ser cristão, que 90% de tudo aquilo que eu chamei de arrependimento na minha vida não passava de autopiedade. A diferença entre autopiedade e arrependimento é esta. A autopiedade é pensar que tipo de bagunça o pecado pode fazer na minha vida. A autopiedade é pensar sobre as consequências do pecado, tanto aquelas que fazem nós sofrermos aqui com os homens, ou quanto aquelas que nos colocam em maus lençóis diante de Deus. E o que isso gera? É por isso que quando a pessoa diz, olha, mas pastor, eu chego a conclusão, eu sou amargo então eu me sinto mal, está vendo? Ele começou a sentir pena dele mesmo. Eu não gosto de ouvir sobre isso. A base dele foi tirada, ele está agora cheio de autopiedade, porque ele não levou isso para a cruz. Na verdade, a pessoa está dizendo, eu odeio as consequências do pecado. Mas você não pode aprender a odiar o pecado levando ele para o Monte Sinai. Para a lei. Porque o que está acontecendo é que em vez de você odiar o pecado, você está odiando as consequências do pecado. Isso faz você odiar, eu diria assim, você está odiando a si mesmo, mas não o pecado. Você está odiando a si mesmo por você ter sido tão estúpido para ter entrado nas confusões da sua vida por causa do pecado. Você consegue odiar a si mesmo, consegue odiar as consequências, mas não consegue odiar o pecado. A autopiedade leva você a continuar a amar o pecado. A autopiedade faz isso, mesmo quando ela leva você a odiar a você mesmo. Mas o verdadeiro arrependimento você diz, você vai ao Calvário e você diz, o que esse pecado tem feito a Deus?
Quando você vai ao Sinai e olha para a lei, você vê o que esse pecado vai fazer a mim. Quais são as consequências temporais e eternas. Mas quando você vai à cruz, você diz, me gloriar nesse sinal de status, o que esse pecado tem feito para Deus? Ir ao Calvário, tomar da ceia, ir ao Calvário, o que isso custou a Deus? Paulo diz, agora eu só tenho a justiça que vem pela fé no Filho de Deus. O que essa justiça custou e o que eu estou colocando no lugar dela, apesar do custo que ela teve. Deixe-me dar um exemplo. Stephen Charnock, um dos grandes puritanos, nasceu em 1628, 1680, ele fala sobre isso, numa grande obra, sobre levar os pecados para o Monte Sinai, ou levar os pecados para a cruz, e o efeito que isso tem sobre você. Quando você leva para o Monte Sinai, você sempre pensa no que efeitos aquilo tem sobre você, mas quando você leva para a cruz, você diz, que efeito isso teve sobre Deus? Como o pecado o atingiu, que efeito teve sobre ele quando ele andou aqui? Que efeito teve sobre o Deus que derramou o seu sangue, que morreu? Quando você começar a olhar o pecado assim, você começa a sentir ódio do pecado e não autopiedade. Pelo que ele fez, pelo que ele fez a Deus, você não está mais olhando para você mesmo agora. No Monte Sinai você olha para você e o que o pecado faz a você, o salário do pecado é a morte. Agora por causa disso está acontecendo isso, aquilo, outro, e agora? Então você odeia a si mesmo, não odeia o pecado, mas odeia você por estar na confusão que você está. O sinal de status, se você chegar a essa conclusão, isso é errado, isso vai trazer problemas, Deus está vendo, mas você não consegue odiar o sinal de status, se gloriar nas suas realizações acadêmicas, nas suas habilidades, no que você tem em relação às outras pessoas, você não consegue odiar. Assim o ídolo começa a ficar esmagado. Quando você, em vez de ir ao Monte Sinai, você vai ao Calvário e vê o que essas coisas fizeram a Cristo. Como elas podem agora, depois de tudo que elas fizeram a Cristo, substituí-lo como a minha justiça, como a base para a minha vida. Quão diabólica essas coisas são. Com mais, você vê, você começa a odiar o pecado. Isso nunca gera autopiedade. A autopiedade gera, porque você vai ao Monte Sinai, o que isso causa a mim? Você então odeia as consequências do pecado e odeia até a si mesmo por você fazer coisas, mas você não consegue odiar o pecado. O Sinai não consegue produzir isso. Então ouça com atenção Stephen Charnock. Ele diz assim, sobre a convicção legalista, da justiça e a evangélica, que Paulo estava falando. A convicção jurídica, judicial, se levar em consideração tão somente a justiça de Deus, é totalmente diferente de uma convicção evangélica, porque ela se volta para a bondade de Deus. Ou seja, ele diz, uma pessoa que se convenceu do pecado, mas vai para o Sinai e se sente mal, se sente amargo, sente pena de si mesmo. É por isso que ela não gosta de ouvir falar sobre o pecado, porque ela sabia que ia se sentir assim, ela sabia que ia acabar se odiando, mas ela não pode odiar o pecado. Então essa pessoa, diz Stephen Charnock, ela grita, eu estou exasperado, porque eu provoquei um poder que é como um bramido de um leão, eu tenho provocado um Deus soberano do céu, cuja palavra pode destruir o universo. Olha a situação que eu estou, olha a situação que eu me meti. Mas uma pessoa que vai ao Calvário, a convicção evangélica, ele diz assim, eu enfureci a bondade infinita que cai como um orvalho.
Eu pequei contra um Deus com suas mãos esticadas para mim. Meu coração deve ser de mármore. Meu coração deve ser de ferro. Porque eu joguei de novo. Eu joguei o sangue de Cristo na face de Deus. Eu achei outra coisa para ser minha justiça. Eu fiz de outra coisa. É por isso que Paulo diz, essas coisas eu considero esterco. O que ele tinha falado? Do seu pedigree, do seu nome, da sua posição, daquilo que dava a base. Porque agora eu tenho tão somente a justiça que vem pela fé em Cristo. Agora você vê o que ele fez, você vê o que Stephen Charnock fez. Vou dizer para fechar. Você desmascara o pecado e os ídolos do coração assim. Você leva a cruz. E aquilo que parecia ser bons momentos passam a ser monstruosos diante do que você vê que ele fez na cruz e como ele quer substituir a justiça que devia fluir da cruz. E quando você vê isso, você, quando a Bíblia diz examine-se a si mesmo, não começa a buscar os seus maus momentos. Você vê que você é aquele que deve os 500 denários. Você vê que a vida do cristão é de constante arrependimento. Ele viu, o predador não é mais invisível para ele. Ele identificou, ele chama agora, desmascarou o pecado, ele chama pelos nomes certos. Mas em vez de levar para o Monte Sinai, ele leva para o Calvário. E quando ele leva para o Calvário, em vez de sentir pena de si mesmo e até ódio de si mesmo por estar naquela situação, ou seja, o que a autopiedade produz, ao olhar o que isso faz, isso fez em Deus, então ele começa a odiar o pecado. Você vê, Cristo morreu para que você não vivesse com essas bases. Ele morreu para que você tivesse um compromisso total com a sua justiça e a santidade que flui, para que você fosse santo. Quando você vê isso, então você percebe que o que você chamava de bons momentos é um insulto contra ele. É um desprezo ao sangue que é simbolizado pelo cálice que nós vamos tomar. Porque você está colocando algo com peso de sustentação que perto do sangue dele devia ser esterco para você, mas não tem sido. Então quando você vê o que essas coisas têm feito, que você tem feito de esterco a base da sua justiça, você sente nojo e odeia o pecado. Sim, você vai se sentir mal, mas não é um mal patológico e ruim, porque ele não é centrado em você. Em vez de fazer você se odiar e sentir pena de si mesmo, vai fazer você odiar o pecado e sentir que você foi chamado para mortificar, se arrepender no ciclo de arrependimento e fé daquilo que você não achava ser os seus maus momentos. Então você começa a entender porque Lutero, com Pedro e Paulo e Cristo, falam que o arrependimento era uma base contínua na tua vida. Só não era porque você não podia ver o predador. Em vez disso ser um mal, algo patológico, vai libertar você. Não para pensar no que o pecado faz, mas para odiá-lo. Só chegando até aqui, depois levando isso para o Calvário, que isso pode produzir. Você vai dizer, eu não quero isso. Eu posso viver sem isso. Na verdade, eu não só posso viver sem isso, para mim isso é esterco. Mas esse sentimento para com o pecado e para com aquilo que você chamava de bons momentos, só quando você leva para o Calvário que isso é possível. Porque você vê aquilo em relação a Deus e não em relação a você. Então você é livre. Você tem que olhar e ver o que Jesus tem feito. Jesus disse assim em certo lugar para os discípulos: não temais aqueles que podem destruir o corpo, mas temei aquele que pode destruir o corpo e lançar a alma no inferno. Mantenha isso em mente por alguns minutos. Ele está falando com homens que vão ser assassinados e ele sabe disso. Mas ele diz, não tema isso, não tema.
pense por um minuto, nós sabemos agora como essas pessoas morreram. Jesus diz: não tema quem pode machucar o corpo de vocês. Tema aquele que depois de matar pode jogar no inferno. Essas pessoas tiveram mortes horríveis, elas foram crucificadas. Elas foram rasgadas em pedaços. Era comum fazer com os cristãos amarrar eles em cavalos e rasgá-los. Era comum empalar cristãos vivos e deixá-los empalados até a morte. Foi comum fazer um furo no crânio dos cristãos sem matá-los e derramar bronze fervendo na cabeça deles. Jesus sabia que essas pessoas experimentassem e disse: não tema isso. Aquilo que as pessoas podem fazer ao corpo de vocês, porque isso parece um piquenique perto do inferno. Não tenham medo de nada disso, porque isso em comparação ao inferno não é nada. Não era algo que vocês deviam temer. Não culpe jamais o apóstolo Paulo ou alguém muito duro que falou sobre o inferno, porque ninguém falou sobre o inferno de maneira mais clara do que Cristo. Jesus está dizendo: eu vou experimentar o inferno por vocês. Durante 3 horas eu vou experimentar o que vocês iam experimentar eternamente. E não o inferno de um de vocês, mas o inferno de todos os redimidos. Por 3 horas. É isso que eu vou experimentar. É isso que a cruz diz. É dela que vem a justificação de vocês por causa disso. Para que vocês sejam santos. Efésios 5, 25 e 27 diz: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem rúgula, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Agora, pense sobre isso. Você tem que pegar a si mesmo, depois de desmascarar o pecado, enxergar aquilo que está muito além do que você chamava de maus momentos, e levar até a cruz e ver Jesus suportando o teu inferno eterno por causa dessas coisas. Isso, e só isso, tem o poder de fazer você odiar o pecado. Quando você vê que ele morreu por causa disso. Então você não simplesmente não sente pena de si mesmo e das consequências do pecado. Você odeia o pecado. Essa é a diferença de ir para o Monte Sinai, onde é gerado autopiedade, ódio por si mesmo, cada burrice por ter feito determinadas coisas, ou sentir pena. Mas agora você chegou ao Monte Calvário, não ao Monte Sinai. Então Paulo diz assim, Colossenses 3, 5 a 11: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, o amor ao dinheiro, que é idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando vivias nelas, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns para os outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Nós vimos os feitos do velho homem, como Paulo se gloriava neles nos seus grandes momentos. Paulo também pedia perdão nos seus maus momentos. Ele era o fariseu dos fariseus. Quando ele errava, ele se entristecia, se penitenciava. O problema é que ele não conseguia ver o que o pecado era. Então ele chamava de bons momentos aquilo que depois ele chamou de cocô, de esterco. Então Paulo era um cara que se examinava como um fariseu, mas ele nunca via
o predador invisível, como a maioria das pessoas. E vos vestistes do novo homem que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, servo, livre, mas o quê? Mas Cristo é tudo em todos. Nada mais ocupa esse lugar. É por isso que Paulo diz, tudo é esterco, porque agora só tem uma justiça, ou seja, uma coisa que dá base para a vida, a minha autoestima, ou seja, faz o meu coração ser funcional, me dá confiança funcional, me dá autoestima funcional. Cristo, a cruz de Cristo. Então quando 1 Coríntios 11, 28 diz, examine-se pois o homem a si mesmo, e coma deste pão, e beba deste cálice, a maioria das pessoas não sabem o que procurar, porque elas são como Simão, e elas começam a querer lembrar dos seus pequenos maus momentos, para pedir perdão deles. Elas não entenderam. Elas não entenderam onde está o inimigo ainda. Elas não entenderam a essência do Evangelho. E mesmo quando elas acham os seus maus momentos, elas vão levar para o Monte Sinai, vão se odiar, mas não vão odiar o pecado, nem naquilo que elas chamavam de bom momento, nem no que elas chamavam de mal. O pecado continua exercendo a mesma coisa sobre elas. Então, como nós lemos no início, Lutero diz, nós fomos chamados a uma vida de constante arrependimento. Por causa disso, ele entendia o que era arrependimento evangélico. Lutero não era Simão, Lutero era a mulher aos pés de Jesus. Lutero com Paulo sabiam que devia os 500 denários, mas eles não foram homens cheios de momentos terríveis. Um era um monge que mais se esforçou para viver uma vida reta e moral, de tal maneira que seus líderes diziam, para, você vai se matar. Ninguém suporta tanto jejum, ninguém suporta tanta penitência. Lutero disse, tudo era um mau momento, e eu pensava que aqueles eram os bons momentos. O outro é o fariseu dos fariseus. Segundo a lei eu fui impecável, mas depois eu vi que aquilo tudo era esterco, os meus melhores momentos. Portanto, toda vez que eu examinava o meu coração diante de Deus, eu estava buscando o lugar errado, ou pelo menos os maus momentos, o que era totalmente suficiente, porque eu não enxergava como o pecado é, sendo um ídolo, a base funcional da vida. Então nós somos chamados a uma vida de arrependimento. Esta vida, por isso, não é justiça, mas é crescimento em justiça. Quando Pedro diz crescer na graça e no conhecimento, arrependimento e fé, ou seja, é a visão clara do que isso é, mas sempre indo ao Calvário, nunca indo ao Sinai. Portanto, nunca gerando autopiedade, pena de nós mesmos, tristeza pelas consequências do pecado, mas não ódio ao pecado. Então, Davi era mulher de joelhos, por isso que ele não se importava que as pessoas num culto cantassem sobre o seu pecado, porque o seu pecado ele tinha levado para o Calvário e não para o Sinai. Ele tinha uma justiça que vinha da fé. Ele realmente tinha visto que tudo em sua vida, quando não era baseado nisso, era um mau momento. Esta vida, por isso, não é justiça, mas crescimento em justiça. Não é saúde perfeita, mas a cura. Não sendo, mas tornando-se, não descanso, mas o exercício. Nós não somos ainda o que havemos de ser, mas estamos crescendo em direção. Isso é alguém que já viu o predador que era invisível. Não é mais como Simão, não está agora na hora da ceia procurando os seus maus momentos para pedir perdão. Está indo muito além disso. Não é porque ele despreza o mau momento, é porque agora ele tem uma nova visão do que é mal. Mas estamos crescendo em direção a isso inexoravelmente em santificação. O processo não está terminado, mas está acontecendo. Este não é o fim, mas é a estrada. De forma plena ainda não brilhamos em glória, mas tudo está sendo purificado.
É por isso, é por não entender o arrependimento do evangelho, que é sondar a si mesmo, que é examinar a si mesmo. É porque simplesmente nós conseguimos olhar, quando pensamos nisso, para os maus momentos. Que o texto que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, é inútil para a maioria das pessoas. Porque em vez de olhar aquilo que dá a base funcional para o seu coração, substituindo o que Cristo fez, as pessoas vão procurar seus maus momentos. Mas isso Simão fazia, Lutero, antes de se tornar protestante, fazia, e Paulo, antes de se converter, fazia também. Portanto, ninguém que se diz cristão, que está fazendo o mesmo, entendeu ainda o que o cristianismo é. Portanto, o autoexame se torna um exercício de futilidade. E nunca vai poder odiar o pecado, a não ser quando faz todas essas coisas, vai ao Calvário e vê o que o pecado fez lá. Fica lá, sente a dor, mas esse sofrimento não é patológico, porque ele não é autocentrado, não gera autopiedade, nenhum ódio a si mesmo por se colocar naquela situação. Ele é totalmente centrado em Deus, gera ódio ao pecado, e ele é crescimento em justiça, ele é crescimento diário, ele é contínuo arrependimento e contínua fé, voltando e voltando ao Calvário, como vamos fazer nesta noite, como fazemos todos os dias. Isso faz nosso coração estar sempre funcional, quando o que nos faz funcional é o que fazia Paulo funcional. Não adianta dizer: eu confio totalmente na justiça de Cristo. E o que me faz funcionar, a confiança que me faz funcional, não é Cristo. Porque quando aquilo é tirado, minha força funcional e autoestima se esvaem. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Tu não és um Deus criado por homem algum. Tu não és um Deus que depende de qualquer mortal. Não há nada que o homem possa te dar, pois só tu és o Criador e Rei. Tu somente és Deus, tu início não tens, no trono estás, Senhor, eterno é o teu saber. E eu sei, em dias claros ou não, reinando tu estás, controlas tudo, Pai. Quem contenderá contigo? És o poder.